Gatinho pra ficar mais confortável. É que nem a Larissa do Sonsereníssima, quando ela fez o vídeo falando do Depp, ela começou o vídeo mostrando o gato dela, porque o vídeo ia ser tenso. Então, vamos seguir este padrão aqui, né? Né, gatinhos? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, esse aqui é o Bits and Bobs. Hoje estamos na casa de Fanatic. Hello! Finalmente estamos gravando juntas, né? Depois de muitas tentativas. Sim, agora foi. Finalmente, eu estou aqui em São Paulo gravando na casa da Nath. Já gravamos vídeo pro canal dela falando sobre cosplay. Sim, várias dicas legais, um vídeo muito mais suave, porque o vídeo de agora não vai ser tão suave assim. Estamos aqui tentando amenizar a situação com os gatinhos. Sim. Mas a coisa vai ser complicada. Sim. Como estávamos falando de cosplay lá no canal da Nath, e enfim, eu já fiz alguns vídeos de cosplay aqui no canal, vou deixar os links no card como sempre, nunca sei que lado que eles ficam. É ali. É ali, tá? É ali, então tá. Enfim, como eu já fiz os vídeos falando de cosplay aqui no canal, e um deles, o primeiro cosplay que eu fiz foi o cosplay do Kenshin de Rurouni Kenshin, ou Samurai X. E recentemente saiu uma acusação, né? Não só uma acusação, né? O autor de Rurouni Kenshin, o Nobuhiro Watsuki, foi preso por pedofilia. E aí a gente fica assim, né? Naquele sentimento. O que fazer? O que fazer com o sentimento que a gente tem pela obra, né? Que é uma obra que a gente gosta e tudo mais. E isso tem acontecido muito com muitas outras coisas que a gente gosta, atores. Tem estourado muitos escândalos, né, ultimamente. Sim. E aí a gente fica pensando, como que a gente reage com isso? O que a gente faz com o sentimento que a gente tem pelas obras? Sim. Dá pra gente separar a obra do autor? Sim. Por quê? Por que sim ou por que não? Exatamente. Né? São muitas questões que a gente fica pensando. Inclusive tem muitas pessoas debatendo sobre isso na internet, porque é uma coisa que toca muita gente. Sempre tem algum artista aqui, tem muita gente que gosta, que tá passando por essa mesma dúvida que a gente tá passando. Então vai ter aqui na descrição alguns links aí de alguns outros vídeos pra vocês assistirem e debaterem com as outras pessoas também. Inclusive, um desses vídeos foi o vídeo do Ricardo Rente falando exatamente, né, entre vários outros casos, do caso de Rurouni Kenshin, né, que foi um caso que eu me identifiquei muito porque, poxa, eu sou cosplayer do Kenshin. E ele tem uma tatuagem. Ele tem uma tatuagem do Kenshin aqui no braço, sabe? E eu tava pronta pra fazer o cosplay do Kenshin na CCXP. Né, eu tava com tudo pronto pra fazer e algumas semanas antes estoura isso e como que eu vou chegar como Kenshin, como se nada tivesse acontecido, sabe? Sim. E você optou por não fazer, né? Eu optei por não fazer, eu achei que no momento não era legal, eu não me sentiria bem fazendo e eu acho que talvez poderia incomodar outras pessoas que talvez tenham passado por situações de pedofilia na vida, Sim. Sabe? Que possa dar gatilho para outras pessoas, então eu optei por não fazer. Mas eu fico com aquele sentimento, eu não deixei de gostar do meu cosplay do Kenshin, eu não gostei de gostar de Rurouni Kenshin. Do que a obra representa. Do que a obra representa, do que ela passou na minha vida, enfim, porque uma coisa é o autor e a obra, e outra coisa é o que a obra representa na minha vida. Sim. E até essa questão da obra, do que a obra significa pra gente, a Larissa do Sonsereníssima comentou um negócio que eu acho que é muito importante. Sim, ele criou essa obra, mas todo artista, seja ele qual for, seja escritor, fotógrafo, diretor, enfim, a obra é dele até o momento em que ele solta pro mundo. A partir dali, aquela obra ela vai passar por várias interpretações e visões de várias outras pessoas. Vai ser ressignificada, adaptada para outras mídias. Sim. As pessoas vão fazer fanfics, vão fazer cosplays, vão criar outras histórias a partir daquilo. Aquela história ela fica viva, né? Ela toma uma vida própria, que não necessariamente está ligada ao autor. Então, assim, na teoria é muito simples. É tipo, vamos separar o artista da obra. A nossa parte, né, racional pensa dessa forma, mas e o emocional? Exatamente. Como que fica nesses momentos, sabe? Como que a gente realmente separa? Você nunca mais vai lembrar daquilo quando você for olhar aquela obra? Como é que você vai pegar uma obra que tem uma mensagem bonita, sabe, que passa uma coisa boa pra você e aí você vai lembrar que
poxa, isso representa uma coisa tão boa, mas o autor ou o ator, ou enfim, a pessoa em questão, tipo, cometeu um crime, ou agrediu alguém. Exatamente. É exatamente esse o sentimento que eu tenho hoje em relação a Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que no dia que foi anunciado o título do segundo filme, era pra ser tipo o dia mais feliz na vida de um Potterhead, não é mesmo? E aí foi horrível. Foi assim, totalmente agridoce. Não só pelo título, mas pela imagem, confirmando ali, né, que o Johnny Depp tá no elenco, junto com todas as outras pessoas e tudo mais. Foi uma sensação esquisitíssima pra mim, porque pra mim, Harry Potter e tudo relacionado a Harry Potter sempre me proporcionou felicidade. E lembranças felizes, e momentos de nossa, que legal, tem novidade, nossa, sempre é algo positivo. E pra mim foi a primeira vez... Primeira não, porque quando o Depp foi anunciado e ele já tinha as acusações, aquilo pra mim já foi meio ruim, mas ele ia aparecer pouco no primeiro filme e tal, então eu meio que... eu falei... gente deu uma ignorada. Exato. Pensamos, não vamos deixar os minutinhos que ele vai aparecer estragar a experiência de Animais Fantásticos. Exatamente. Falei sobre isso, fui muito firme de que não apoiava ele, mas não pensava que ele ia ter tanta presença nesse universo. E aí, já no segundo filme, ele claramente vai ter uma presença muito maior. E aí, aí realmente parece que bateu, assim, o choque de, tipo... ele tá aqui, ele não vai pra lugar nenhum. E eu comecei a me sentir mal em relação a Animais Fantásticos. E aí, a coisa foi piorando. Aí o diretor do filme foi lá defender, dizendo que a vida pessoal dele era uma coisa e que esse assunto está encerrado. Que o assunto estava encerrado e que a pessoa que ele conhecia, né, não era capaz de fazer uma coisa dessas. Como se no trabalho dele ele fosse sair batendo nas pessoas, né? E ignorando que, sei lá... Como se fosse completamente impossível, né? Tipo, não, ele é uma gente boa aqui, até parece que ele bate na mulher em casa. Gente, essa é a história de 1 milhão de pessoas na vida, 1 milhão de mulheres que vivem com um cara que é agressivo em casa e chega na rua, ele é um amor com todo mundo, inclusive com ela, sabe? E sério aí... que é esse o parâmetro dele pra decidir se o cara tem uma boa índole ou não? E aí tem aquele caso também, né, aquele ponto que é da gente sempre tá duvidando da palavra da vítima. Sim. Ah, não, principalmente se a vítima é famosa, né? Quer dizer, se a vítima ou se a vítima ou o agressor, então, são famosos e tal. Sim. Se o agressor é famoso, a vítima ela está querendo aparecer, ela está querendo se promover, ela quer dinheiro. Como uma vítima vai querer denunciar, né? A gente fala tanto assim, pô, as vítimas têm que denunciar sim, mas aí você denuncia e todo mundo duvida. Ninguém te leva a sério, todo mundo duvida da sua palavra, porque não, essa pessoa ela jamais faria isso. Esse cara é um baita ator, esse cara, sei lá, é um puta diretor. Baita ator, né? A questão do Johnny Depp tem umas aspas aí, ó, enormes. Mas enfim, não vamos julgar isso no momento. E é mais estranho ainda, porque tem gente que fica tipo, mas agora todo mundo resolveu falar. Meu querido, é justamente isso. Exatamente. Se você vê uma pessoa falando, você fala, puxa, então eu posso falar sobre isso? Então vamos falar sobre isso. Então uma coisa vai puxando a outra, porque as pessoas vão se encorajando. Não é que isso nunca aconteceu na face da Terra e agora de repente todo mundo virou agressor. Principalmente quando os casos denunciados, quando a pessoa vê que os casos que são denunciados levam a alguma coisa, a uma prisão ou, enfim, algum tipo de punição pro agressor, né, ou pro criminoso, enfim. E aí, se você vê uma pessoa denunciando e ela ganhando um papel de destaque, né, o agressor ganhando um papel de destaque numa franquia gigantesca como Animais Fantásticos, enquanto ela tava perdendo papéis por causa disso, porque, enfim, né, ela que tá sofrendo toda a carga daquilo. Então, só isso já cai por terra o argumento de que ela tá usando pra se promover. Porque, assim, o que ela ganha com isso? Sim. O que é engraçado nesse caso do Depp com a Amber Heard é que ela tá em Liga da Justiça, né? Ela vai estar em Aquaman, ela é a Mera, e é um filme da Warner também. E aí fica imaginando, sei lá, a festa da firma, né? Vamos juntar todos os atores da Warner, e aí tá tipo... torta de climão. E aí, Warner? Eu não entendo. E a própria Warner também tirou
um dos produtores de Mulher Maravilha 2, que também foi acusado de agressão. Rolou aí uma questão de que a Gal Gadot tinha exigido isso, mas parece que não foi exatamente assim, parece que foi um senso comum ali de todo mundo, de que o cara tava sendo acusado, então não queremos ele aqui, mas de qualquer forma tirou. A mesma Warner que tirou esse cara é a Warner que não faz nada em relação ao Johnny Depp. E aí eu fico... Oi, quem tá tomando conta dessa empresa, sabe? Quem decide as coisas? E São falando pessoas diferentes. em quem decide as coisas... Aí a gente vai pro pior ainda dos Animais Fantásticos. Exatamente, pra J.K. próxima Rowling. questão, que é a J.K. Rowling, que soltou um pronunciamento aí, uma carta, né? Defendendo, dizendo que ela estava genuinamente feliz com a presença do Johnny Depp na franquia. E isso decepcionou muita gente, porque a própria Rowling, ela é vítima de violência doméstica, sabe? Então, só pela acusação, né, e tendo gente também que, enfim, tem provas de que, né, foi mesmo, tem gente que confirmou, pessoas que já trabalharam com Depp que confirmaram. Sim. Além das provas além físicas, das provas visuais. físicas. Rolou um acordo? Rolou. Mas assim, a gente não sabe até que ponto que ela decidiu fechar aquele acordo, porque, poxa, imagina como poderia estar sendo ruim aquilo tudo pra ela. Sim. Sabe? Não, porque é uma coisa desgastante, né? É uma situação muito pesada de você ter que ficar tentando provar e ser descreditado o tempo todo, até que chega uma hora, tipo, tá bom, vai, você quer pagar dinheiro? E é isso? Então tá bom, dá esse dinheiro aí, eu vou dar pra caridade e fazer o quê? Né? Uma hora a vida tem que seguir e, infelizmente, acabou que a Amber teve que seguir sem o Depp receber uma punição devida pelo que ele fez. Agora, a Rowling... O que a gente fala, né? Não tem nem o que falar, sabe? Tipo, enquanto ela tava em silêncio, eu pensei, cara, ela está sendo amordaçada, amarrada na casa dela, sabe? Tipo, não estão deixando ela falar. Não estão deixando ela nem comer, que dirá falar sobre esse assunto. E aí o texto dela, a princípio, parece uma coisa muito enigmática, que parece que ela fala uma coisa, mas... dá umas voltas. São palavras muito bem colocadas, e você fica, mas espera, será que ela quer dizer isso? Será que ela quer dizer aquilo? Só que no final das contas, e até pela reação das pessoas, você percebe que não foi o posicionamento que mostra pra gente que ela tá contra. É justamente ao contrário. Parece que é justamente que ela está defendendo ele. E aí a gente fica triste, né? Porque... acho que todo mundo criou uma imagem muito de heroína da parte da Rowling. E eu entendo, ela é só um ser humano, cara. Sim. Ela não é perfeita. Aí e eu não que espero tá. que ela seja perfeita. Aí é que tá, assim, muitas pessoas criaram uma imagem, assim, muito perfeita da Rowling, assim, tipo, nossa, ela é, assim, a deusa Rowling. Ela vai nos entendeu? salvar sempre. E não é bem assim, ela já passou por agressão doméstica, talvez até por isso mesmo seja difícil pra ela falar sobre isso. Sim. De repente, talvez seja um trauma dela, entendeu? As histórias a gente que ela não escreve, sabe. todas as histórias dela envolvem esse tipo de situação de abuso, né? Não só Harry Potter. Mas se você lê Morte Súbita, Morte Súbita, nossa, é uma muito história pesada, muito sabe? pesado. E tem violência doméstica, inclusive. Sim. Né? Nos livros do Cormoran Strike tem uma também. personagem que sofre, que ela é abusada e tal. E nada faz sentido. As obras que ela criam passam essas mensagens. E aí, no momento que ela pode, tipo, fazer uma grande diferença, ela não faz. Porque, cara, por mais que eu acredite que tem alguns contratos muito loucos lá, eu não acho que seja nada que não seja pagável. Eu acho que se o problema fosse dinheiro, daria pra pagar. O meu medo é que tenha outras coisas envolvidas, sabe? E assim, não é que uma pessoa que tenha cometido um crime nunca mais possa trabalhar na vida. Mas ela não é a pessoa, neste momento, que aconteceu tão recentemente isso, ela não é a pessoa pra estar representando uma franquia como Animais Fantásticos, ainda mais, né, sendo a expansão do universo de Harry Potter, que tem toda uma mensagem, pô, de amizade, de lealdade, que passa tanta coisa boa pra gente. Sim. E... sabe, não encaixa, não né? encaixa. E pior que tem gente que fala, mas ele vai interpretar um vilão.
vai ser fácil odiar ele. Gente, desculpa. Então, se é assim, então a gente tem que tirar todos os bandidos da cadeia e colocar em Prison Break. Não é assim que funciona. Se você é um ator, você interpreta. Não é porque ele é uma pessoa, um criminoso na vida real, que ele pode fazer um vilão. Isso não faz sentido. Parem de usar essa desculpa. Isso me irrita muito. E assim, sobre a questão de separar a obra do autor, né? O que eu tenho pra dizer sobre isso? Imagina que você tem uma empresa, tá? E você tem um funcionário que ele é muito bom no que ele faz. Só que aí você descobre que ele agride a mulher em casa. Você continua com esse funcionário? Você acha ok continuar com esse funcionário na sua empresa? Ele é um agressor, sabe? Ele tem que pagar de alguma forma. Sim. Não só para justiça, entendeu? Mas a gente tem que mostrar que agressão, estupro, pedofilia, todas essas coisas que tem várias pessoas que têm sido acusadas recentemente, que essas coisas não são aceitáveis. Sim. Que eles não vão sair ilesos com isso, entendeu? Então, poxa, você ignorar, você dizer que não se importa com a vida pessoal do Johnny Depp, só se importa com a carreira dele... Só dá corda, né? Você tá dando corda, que ele pode ser não só quem pra ele quiser, mas porque pra... ele é um ator conhecido, um ator, sei lá, um ator foda. Sim, e não só em relação a ele, né? Não é só o Johnny Depp que vai continuar batendo nas mulheres. Você dá corda pra que qualquer homem, qualquer ser humano faça isso, entendeu? Então, por isso que não é legal, sabe? E o pior é que as pessoas parecem que só começam a sentir essas coisas se acontece perto delas. Então, se fosse, por exemplo, se uma garota que tá defendendo o Depp, se ela apanhasse do namorado, ela não ia querer ver o namorado pagando por isso? Por que o Johnny Depp pode e outras pessoas não? Porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro, porque você colocou ele num pedestal imaginário, sabe? E é exatamente como eu me sinto em relação ao Rowling, assim, é claro, ela não cometeu um crime, mas ela passar pano para o Johnny Depp, pra mim quase como desaponta, isso. Desaponta, né, gente? Sim. Desaponta no que a gente... Porque a gente tem ela como um modelo, de certa forma. Sim. Sempre teve. Sim. Né? E agora a gente tem que... por mais que eu sempre falei de forma racional, a Rowling é só um ser humano, ela não tá perfeita, não é tudo que ela faz que eu tenho que concordar. Exatamente. Agora chegou realmente o momento de colocar isso em prova, de eu vou continuar apoiando ela numa situação dessa, porque ela tá tendo uma atitude que eu não faria. E daí vem a questão do boicote também, né? Que muitas pessoas estão conversando a respeito disso, tipo, o que seria o correto a gente fazer? A gente boicotar Animais Fantásticos, por exemplo? Mas aí eu também entro naquela questão de tem tanta gente envolvida numa produção do tamanho de Animais Fantásticos. Tem muita gente, tipo, pai, mãe de família, entendeu? Sim. Gente comum, que tá ali nas produções, né? Gente que faz o figurino, gente que faz partes do cenário, roteiristas. A galera que leva o café pra eles. Exatamente, sabe? Maquiador. É muita enfim, coisa. É muita gente. A gente não tem nem noção da quantidade de gente que tá envolvida num projeto desse tamanho. Sim. E aí, por causa de uma pessoa, por exemplo, de um ator, de todo o elenco, e por causa de um diretor que foi lá e passou um pano, e a roteirista foi lá e passou o pano, são 3 pessoas, tá? Você vai ignorar o trabalho de todas as outras pessoas que estão envolvidas? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Sim, eu também penso nisso, só que pra mim, na hora que foi pra Rowling, isso, tipo, me deixou muito mal. Porque enquanto tava no Depp, eu pensava exatamente dessa forma. Eu falei, eu não vou boicotar o filme, porque eu não estou indo ver por ele. Só por causa do embuste. Exato, eu vou continuar falando que eu não apoio ele, mas vou assistir, vou acompanhar, gosto da história, gosto desse universo. Isso faz parte de mim muito mais do que o Johnny Depp. Aí o Yates falou, aí eu já fiquei meio chateada, porque gosto do Yates como diretor. Gosto do trabalho que ele fez em Harry Potter nos últimos filmes, gostei de Animais Fantásticos. Mas também, tipo, tá bom, tá, ok, vamos ignorar ele. Só que é a Rowling, porque a Rowling não é só a roteirista, ela é a criadora do universo todo. Inteiro. É a dona da porra toda. Exatamente, é a visão dela que a gente tá vendo.
né? É claro que é combinado com a visão do Yates, que é o diretor, a visão do diretor de fotografia e da galera dos efeitos especiais, sim, mas quem criou de fato ali a base de tudo isso é ela. E é ela que tá passando pano pra um agressor. E aí eu fiquei na dúvida. Mas Eu realmente não sei o que fazer. Eu acho que o mais importante é a gente não se calar a respeito dessas coisas. Com certeza, isso independente se vai assistir o filme ou não, é manter a discussão. A gente tem um ano aí ainda, né, até o filme estrear. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Tem muito tempo pra muita coisa acontecer, né? E seja boa, seja ruim. Seja boa, seja ruim, mas o importante é a gente não se calar a respeito dessas coisas, né? E, claro, você não vai deixar de gostar de Harry Potter, que faz parte da sua vida, né? Eu não vou deixar de gostar de Rurouni Kenshin, que também faz parte da minha vida. Sim. Mas assim, que já é tarde demais, né? É um negócio que já entrou na gente. Exatamente. Já faz parte da vida da gente essas histórias. As histórias, elas estão no mundo, entendeu? O negócio o que você tem que saber separar, eu acho, né, minha opinião, no caso. Nada desse vídeo é conclusivo. Nada conclusivo, né? Mas o que eu acho que a gente tem que saber separar é o que você sente pela obra do que você sente pelo autor. Eu acho, assim. Você sente uma coisa boa pela obra, você pode continuar sentindo uma coisa boa pela obra, mas... Tanto que você não esqueça. Desde que você não esqueça do que o autor dessa obra fez, ou o ator, enfim, a pessoa em questão que estava representando esse universo fez. A gente tem mais dúvidas, na verdade, do que respostas. Com certeza. Eu ainda assim Tanto que eu não falei sobre nada disso no meu canal, eu tô aqui com a Thalia, porque se eu tivesse que fazer esse vídeo sozinha, provavelmente eu não conseguiria. Eu não queria falar sobre isso, justamente porque pra mim é algo muito, muito, muito delicado quando envolveu a Rowling, né? Que é uma mulher que eu admiro não só o trabalho, como a história de vida dela. E justamente pela superação que ela tem, eu não entendo o que aconteceu no caminho que faz ela ter essa atitude hoje, né? Se é a fama, se é o dinheiro, assim, enfim. Eu não tenho, assim, não é o tipo de coisa que eu costumo trazer no meu canal, mas como grande parte dos vídeos do meu canal são sobre Harry Potter, sobre Animais Fantásticos e recentemente também sobre Rurouni Kenshin, sabe? Eu não achei muito legal eu não me posicionar a respeito disso, porque é uma coisa que me incomoda. Nós como mulheres, assim, a gente tá suscetível a sofrer violência, sabe, desse tipo de violência, né? Sim. Violência doméstica e tudo mais, e eu acho que é uma coisa que pode atingir tanto a gente quanto amigas nossas, parentes nossas, Sim. Mulheres em geral, do mundo inteiro. E eu acho que nós como mulheres que produzimos conteúdo relacionado a esses temas, Sim. a gente tem que se posicionar a respeito. Sim. E dizer que não está tudo bem. Sim, temos que nos manter firmes e nos apoiar, e sempre que possível, é claro que mulheres também cometem erros e cometem crimes, mas sempre que possível ouvir as vítimas e dar pelo menos o mínimo, né, de credibilidade, de chance pra ela ser ouvida, porque senão a gente vai voltar a ter um monte de agressores por aí sendo cobertos, porque simplesmente a gente não tá afim de ouvir a galera sendo honesta e acusando as pessoas, né, de crimes que elas cometeram. Então a gente tem que estar aberto também pra ouvir essas pessoas e mudar a nossa sociedade, né, de uma forma geral, e não só os atores e os filmes e as obras que a gente gosta, mas o nosso dia a dia mesmo, né. Com certeza. Que vídeo triste, né, gente? Agora a gente dá tchau com a gente dá tchau com os gatinhos pra amenizar um pouco a situação aqui, né? Eles não tá querendo ficar muito no meu colo, não. Tem que segurar, senão não fica. Ai, que bonitinho. Então é isso, né? Então é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, que foi longa a discussão. Muito obrigada, Nath. Imagina, obrigada você. Vamos fazer outras vezes. Sim. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui embaixo, comenta o que você achou, o que você acha dessa questão toda aí que a gente estava comentando. Como você está lidando com isso. Como você está lidando com as decepções dos seus ídolos. Sim. A gente quer muito saber, porque, né, não temos respostas. A gente troca Vamos ideias trocar aí. uma ideia aqui, por favor, sem hate, não, né, sem se ofender. Sim. Aprendendo a escutar, né, o coleguinha. E é isso, se inscreva no canal da Nath.
Tem lá o vídeo sobre cosplays com várias dicas da Thali. E se inscrevam no meu canal se não forem inscritos. Estão fazendo o que aqui ainda, gente? Por favor, clica Por no favor. botãozinho. E é isso, beijo e tchau.